Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 28, do livro do profeta Ezequiel, e depois Efésios, capítulo 6. Em Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos ler aqui a lamentação sobre o rei de Tiro. Depois que ler, estarei explicando aqui algumas coisas aos irmãos com relação a esta leitura, né? E também Efésios capítulo 6, nós vamos ler um pouquinho sobre a questão da armadura de Deus. Já encontraram os que trouxeram as Bíblias? Praticamente todos, né? Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Somente até aqui. Depois nós vamos agora para Efésios, né? Como nós citamos. Efésios capítulo 6. Verso 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podemos assentar. Como disse, nós vamos falar aqui um pouquinho, vamos meditar um pouquinho aqui na lamentação sobre o rei de Tiro. Eu creio que nenhum dos irmãos e todas as pessoas que são leitores da Bíblia, né, já há décadas, você nunca viu um capítulo das Escrituras dedicado inteiramente, né, ou um livro dedicado inteiramente falando sobre o Messias. Você pode ver que em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, quando Jesus se apresentou aos dois discípulos, a Bíblia diz que quando ele disse: Por que estáis triste? Que palavras sois estas que vós segue pelo caminho dizendo? Aí depois que eles perguntaram: És tu só peregrino aqui e não sabe das coisas que têm acontecido? E a Bíblia disse que ele, começando ali por aquela escritura, e discorreu pelos profetas, pela lei, pelos salmos, provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo e que deveria padecer, e que deveria acontecer o que aconteceu. Agora, Deus espalhou as profecias, as promessas por toda a Bíblia. Como nós vimos aqui na quarta-feira, né, na oração, no Salmo 34, Deus deixou cair ali uma fagulha e disse que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Se você vai no Salmo 69, você encontra lá outra. Você vai no Salmo 22, você encontra mais. Se você vai em Isaías 53, se você vai em outros capítulos da Bíblia, então ele foi despejando um pouco aqui, um pouco ali. Ele não dedicou exclusivamente um livro só para aquilo, mas seria como um quebra-cabeça. Ele espalhou todas as profecias, os salmos, né? A lei, Deuteronômio, né? Capítulo 18, verso 15 ali, ele fala que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, e assim sucessivamente. Então ele espalhou
né, pelas Escrituras, pelos Salmos, e disse: agora, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, quem é entendido, que entenda, porque a coisa agora vai ter que ser pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia não tem como você lê-la e entendê-la como se você fosse ler um livro na escola que vocês estudam, né? Você vai estudar aí direito, então eles vão pegar ali um monte de teorias e ali vão trabalhar dentro daquilo. Então você vai estudar, decorar certas partes, é um aprendizado focado dentro do que você tem que ser, né? Se você vai ser um advogado, a medicina da mesma coisa, a psicologia a mesma coisa. Agora, a Bíblia não tem como você, por exemplo, falar assim: eu vou estudar a Bíblia para saber isto, né? E não vamos dizer só a Bíblia, não, a própria mensagem. Não tem como você falar assim: eu vou ler e vou me tornar um sábio dentro dela. Intelectualmente você pode se tornar, mas você vai se meter em problema, porque as coisas não são assim. Então Deus solta um pouco aqui, solta outro pouco ali, e aí pelo Espírito junta-se tudo. Amém? E a mesma coisa é sobre o diabo, é sobre Satanás, como nós vimos aqui, astuta cilada de Satanás. Você não vai encontrar um capítulo inteiro dedicado a ele. Você não vai encontrar nada focado para você aprender: vou estudar sobre o diabo e tal. Não. Como você viu aqui nessa lamentação sobre o rei de Tiro, aqui nos descreve como foi que o diabo foi criado, aonde ele estava, né? Ele foi feito perfeito em formosura, ele foi um ser sábio, né? E outra, aqui deixa uma das características de como Satanás ele se infiltra, né, no meio do povo de Deus, no meio da obra de Deus. Aqui deixa uma dica tremenda, nós vamos ver isso aqui já já. E como você viu aqui no livro, na carta aos Efésios, eu não sei se vocês prestaram atenção enquanto nós lemos, porque quando se fala, irmãos, da obra de Satanás, então nós rapidamente pensamos nesses locais que invoca o bicho lá, que fazem pacto, que fazem despacho, que faz isso e faz aquilo. Irmãos, com todo o respeito, com todo, né, quem quer seguir o que queira seguir, né, nós estamos falando aqui, está sendo transmitido, isso aqui vai para a internet também. Existe até uma lei aí que se a gente ficar aqui falando, debochando qualquer coisa, cabe até processo, né? Tem gente aí, religião aí, pagando processo alto, né, por atacar. Mas cada um segue o que queira seguir e faça o que quiser fazer da sua vida. Mas esses espíritos que ficam aí desmanchando o casamento, esses espíritos que ficam aí atrapalhando a vida, irmãos, isso aí é a periferia, tá? Para você entender de uma maneira simplória, é a periferia, é os arrebalde, vamos dizer assim, é o lugar para trabalhar com coisas pequenas. Se você notou a leitura aqui, a Bíblia disse que quando se trata da igreja, quando se trata do povo de Deus, não é qualquer demôniozinho, é os principados. Vocês prestaram atenção? É os principados, é as hostes espirituais, não é qualquer coisa. Vamos ler aqui novamente para vocês entenderem? Então, quando nós aceitamos, irmãos, a Cristo Jesus, então nós devemos saber com certeza que não estamos numa brincadeira. Nós estamos lidando com coisas terríveis. É por isso que, tempos atrás, nós falamos aqui, e eu volto a repetir, eu fiz um levantamento em todos esses anos de ministério, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos: fazer alguma coisa para Deus, subir aqui em cima e vir dirigir cântico, vamos separar o irmão fulano para diácono, saiba o que está fazendo. O irmão fulano quer tocar, então deixa o irmão fulano tocar. A irmãzinha quer fazer isto. Toma cuidado. Toma cuidado, porque você não vai peitar qualquer coisa, você vai peitar principados, você vai peitar gente grande por aí afora, né? Então você tem que estar revestido daquele que é maior do que eles. Então você tem que pegar pegando, você tem que pegar com seriedade, você não pode pegar e ficar aí balangando o beiço, não, porque você vai se meter em problema, entendeu? E aí você vai ver que muitos tiveram problemas. Entenderam? Alguns conseguem permanecer, alguns, conforme o estado em que eles estavam, nem permanecer na fé não consegue, porque a coisa não é brincadeira. Então, tem que ser revestido de uma humildade tão grande e depender exclusivamente de Deus. Outro dia eu estava dizendo para umas pessoas,
E até está dizendo: irmãos, eu vou dizer um segredo para vocês, e eu quero que vocês entendam. Às vezes vocês vê comentário que as pessoas fazem sobre o ministério na internet, elogio, aquelas coisas todas. Eu sempre escrevo embaixo: isso não é passar por humilde, não, né? Isso tudo é a graça de Deus, eu coloco. Ou então eu digo assim: irmãos, sempre lembre de nós em suas orações. Eu não estou falando isso só para passar por humildezinho, não, é uma realidade. Se você quiser fazer alguma coisa para Deus, você nunca esqueça de orar e ainda colocar outros nesse dever. Irmãos, orem por mim. Irmãos, orem por mim. Estão entendendo? Para que Deus cuide de você. Porque você arrumou o problema e dos grandes, né? Agora você não vai. Por favor, vamos ler aqui novamente. A questão não é colocar medo em vocês. A questão é conscientizar em que terreno estamos. Entenderam? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nossa luta não se trata com o irmão fulano, com a irmã ciclana, né? Às vezes, eu sei que é pesado dizer isto, mas tem pessoas que ele é enviado e ele incorpora principados nele, ele incorpora uma falange de demônios nele só, que é para atormentar a tua vida. Se você é leitor das mensagens, você vai ver que a Bíblia, o profeta fala ali na mensagem demonologia, que um demônio é uma atormentadora, uma coisa que atormenta é um demônio. E quando você vê uma pessoa que ele só faz atormentar a vida do outro, ele faz perseguir a vida do outro, ele faz você às vezes ficar chorando, ele faz você ficar angustiado, pode ter certeza. Talvez não seja, talvez é um principado de demônio. Oh Deus, tenha misericórdia. Eu sei que não é engraçada a situação, mas o que eu acho graça é de ver a cara de vocês, né? Eu queria que vocês estivessem no meu lugar, né? Tem gente que chega e franja, né? Fala assim: meu Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então não é contra o irmãozinho, não é contra a irmãzinha, não é contra ninguém. Então para de ficar brigando um com o outro, porque você vai perder o seu tempo. Leia na mensagem o nome de Jesus, ali nos primeiros parágrafos o profeta diz: quando você diz: ah, o irmão fulano me fez isso, o profeta diz: se é irmão, não foi ele, foi o diabo que usou ele. Eleito não persegue eleito. Então não foi ele. Ah, porque me fizeram isso? Não, não foi aquela pessoa que fez. Se você é um cristão, você não tem luta com ninguém. A sua luta só tem é contra ele e a sua potestade. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Entendeu? Os principados, contra as potestades, as potências. É por isso que eu espero que vocês entendam, não é que eu quis fazer esculacho, falar da periferia. Então não se trata de demôniozinho aí que separa casamento, que derruba um na bebida. Isso não se trata desses que ficam aí pedindo garrafa de pinga para levar nas encruzilhadas. Não se trata disso não. Aqui nós estamos falando com caldo grosso, com demônios que conhecem essa Bíblia de capa a capa, com demônios que sabem como tirar você devagarzinho da fé, escorraçando com você. Ele te tira de um culto hoje, ele te desanima para vir no culto de oração, ele começa a colocar complexo em você, parece que o irmão fulano. Eu já vi pessoas sair daqui da igreja porque diz que tinha gente que perseguia a pessoa e eu sabia que não tinha ninguém perseguindo. Mas ele coloca isso na cabeça da pessoa. O profeta disse que o dever do diabo, principalmente se você é um eleito, eu disse isso para uma pessoa essa semana, principalmente se você é um eleito, ele querer de todas as formas pôr na sua cabeça que você não é eleito. Então quando ele força a barra e quer pôr na sua cabeça de perturbar que você não é aí que você deve ficar feliz, porque você é. Porque ele é o pai da mentira. E nunca se firmou na verdade. Entendeu? E outra coisa que você deve saber: se você começou a servir a Deus, as coisas dificultou, não desanime, é um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal porque ele não está facilitando, porque ele já te estudou. Todas as pessoas que se aproximam de Deus e você começa a vir na igreja, ele começa a se aproximar de você e te estudar, para de todas as formas tentar dificultar a tua vida. Ele vai colocar razoamento,
Ele vai dificultar seu trabalho, ele vai dificultar seu casamento, ele vai tentar dificultar tudo. Mas aí é onde que você tem que ir mergulhando cada vez mais em Deus. Você não pode ficar assim, você tem que tomar uma decisão, né? Então, portanto, ele diz assim, ó, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se tem um lugar que você tem que vigiar, é aqui. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, na mensagem de adoção, o profeta diz, nós estamos assentados em lugares celestiais. Então é esse lugar que ele gosta de estar. Quando você vê essas coisas, não, porque a nossa igreja ali tem poder, irmão, porque a igreja ali é poderosa. Não, irmão, não existe igreja poderosa que o diabo não se infiltre. Não existe. Se você acha que eu estou exagerando, vai para o livro de Jó e você vai ver que ele subiu até o céu. Enquanto os anjos levaram, os seres ministradores que trabalham em prol dos santos, foi levar notícias a Deus, né? E diz que quando os filhos de Deus subiram até Deus, os anjos, Satanás também subiu entre eles. E depois que Deus ouviu ali a assembleia, que conversou ali com os anjos, sobrou um tempinho, ele foi bater um papo com Satanás e diz, de onde vem Satanás? Ele disse, vem de rodear a terra e de passear por ela. Tempo, né? Tem tempo. Você tem visto meu servo Jó? Ele disse, claro. Você está vendo? Se tem um ser que ele estuda, é você. Se tem um ser que ele dedica o tempo dele integral, é você. Você tem visto como ele é fiel a mim? É claro. Você acha que ele fez isso de graça? Ele fez debalde? Tu tem enchido ele de bênção. Já notou? Então o diabo fica observando as bênçãos que você recebe, também observa as murmurações. Por quê? Porque por outro lado a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ou seja, ele é o advogado, ele é o promotor de justiça do lado errado. Tudo que você faz de errado, tudo que você faz, por isso que todos os dias você tem que fazer um exame na sua vida. A Bíblia diz, não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje, não se deixa pôr o sol sobre a tua ira. Ou seja, se livre dela. Entendeu? Agora, por quê? Porque ele é o acusador de nossas almas. Então ele vai levar diante de Deus e disse, olha, você está abençoando ele, mas hoje ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Ele fez isso, fez isso, fez aquilo. Ele é o acusador. Mas aí se você dobra o joelho, você busca a misericórdia de Deus e você pede perdão, Deus pode voltar a ser para ele. Diz, do que você está falando? Eu nem sei do que você está falando. Mas por quê? Você, meu sangue permanece sobre ele. Hoje mesmo ele já pediu. Está tudo certo. Louvado não. É uma coisa maravilhosa, não é? Agora volta aqui, né? Aqui Ezequiel 28. Vamos meditar aqui mais um pouquinho, depois nós vamos ler aqui o que o profeta diz também. Louvado é o nome de Jesus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levando uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Ou seja, é aquele que fica aferindo tudo. Se tem um ser que fiscaliza, quando você vê uma pessoa que fiscaliza demais a vida dos outros, não é um bom sinal. Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar, cada um de nós, do nosso próprio negócio. Cheio de sabedoria e perfeita em formosura. O profeta diz, nunca tente ultrapassá-lo em esperteza. Você não vai conseguir. Imagine você um ser angelical que não sabe nem o significado de pecado e ele conseguiu dobrar a terça parte deles. Será que o homem é bom de conversa? Dois estalos de dedo ele rodou Eva. E Eva não era qualquer pessoa. Eva tinha vida eterna. Ah, mas essa mulher é cheia do Espírito Santo. Esse homem é cheio do Espírito Santo, irmãos. Fique aos pés de Deus. Fique aos pés de Deus.
É por isso que às vezes tem pessoas que dizem, não, irmão, mas como é que uma irmã ela não vai pregar se ela é cheia do Espírito Santo? Será que é mais do que Eva? Eu acho que não. Eva não tinha o penhor, Eva tinha a vida eterna, completa. E no entanto, ele conseguiu derrubá-la. A Bíblia diz que não foi o homem que errou, mas a mulher que errando, pecando, caiu em transgressão. Entendeu? Agora diz aqui, ó, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Para você ver o contraste. Quando foi falar de Jesus em Isaías 53, diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Então vem o profeta e diz, não procure coisas bonitas para você achar Deus. Procure caráter. Procure reações sinceras de amor, de sinceridade. Aí você vai encontrar Deus, mas na aparência, na maioria das vezes, ele não está. Estavas no Éden. Será que ele esteve lá ou não? Jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia. Aí você diz, como assim? Por que pedra preciosa? Se você voltar aqui para o livro de Ezequiel, quando vai falar sobre Deus, vocês têm um tempinho, né? Vamos voltar aqui. Aqui Ezequiel no capítulo 1. Vocês amam estudar a palavra de Deus, né? É uma coisa maravilhosa. Vamos ver aqui. Ezequiel capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º do mês, no dia 5º do mês, que estava eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e abriram-se o céu e eu vi visões de Deus. E no 5º dia do 5º ano, do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, numa grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor âmbar, que saia dentro do fogo. Isso é a cor do ouro. Entenderam? E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, que é o mesmo de Apocalipse capítulo 5. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direito, e as plantas dos pés como a planta do pé de uma bezerra. Por isso que o povo fala que Satanás tem as unhas que nem bode. Você lembra disso ou não? Agora por quê? Porque o que dá a entender é que a planta dos pés dos querubins são assim. Então, tá aí a deixa, né? Você sabe o que eu ri, né? Quando o pastor Denise participar dos programas da Voz da Restauração nos domingos, né? E às vezes nós entrávamos num tema assim, mas aí ele brincava de lá e me fazia rir, né? Ele falava assim, momento cultural. Cheio de graça, né? E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés como os pés direito, e as plantas dos pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre polido. Estão prestando atenção? Estão ou não? Então você pode ver que é cor de bronze polido, falando sobre Satanás, era a cobertura dele, era como a pedra disso e pedra daquilo. Esse é o aspecto celestial. Estão entendendo? E tinha mãos de homens, e debaixo de suas asas, dos 4 lados, e assim todos tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se nas suas asas um a outro. Não viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia como os 4. Só a diferença é que lá em Apocalipse eram animais separados, cada um tinha uma fisionomia. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas junto uma à outra. Eu vou soltar a questão aqui para mostrar para vocês outro aspecto do que eu estou falando, né? Só um minutinho aqui.
Verso 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, ou seja, como um lugar firme, como se fosse uma rocha, como se fosse esse lugar que eu estou aqui. Como um aspecto de cristal terrível. Captaram? Então, por exemplo, era um firmamento que estava por cima da cabeça desses animais, e o aspecto era como um cristal terrível. Isso quer dizer que reluzia, que brilhava. Sei que um copo de cristal já é bonito, imagina um firmamento, um lugar só feito de cristal, né? Estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Deixa eu saltar aqui novamente, porque fala dos anjos novamente. Verso 25. E ouvi-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, parando eles abaixado as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como uma safira, que é outra pedra preciosa. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto. Esse era o verbo de São João, capítulo 1, antes de se fazer carne. É onde Deus se mostra. Estão compreendendo? No alto, sobre ele, e vi como a cor âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo, um resplendor ao redor dele, e como o aspecto do arco que se aparece na nuvem no dia de chuva, quer dizer, o arco-íris de um lado ao outro. Assim era o aspecto e resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi uma voz, quem falava. Amém, meus queridos? Então, voltando aqui, no capítulo 28, nós vemos aqui como foi que Satanás foi formado. Então, quando alguém fala para você que Satanás é um bichão de olho de fogo, aquela coisa toda, meu querido, se ele aparecesse, não é à toa que a Bíblia diz assim em Gálatas capítulo 1, né? Ainda que desça um anjo do céu e diga alguma coisa além do que já está sendo dito, do que já está dito, seja anátema. Porque não esqueça que, embora Satanás recebeu a condenação, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11 que ele também se transfigura em anjo de luz. E ele tem beleza para mostrar a vontade. Entenderam? Amém. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, olha para você ver, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Ó. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Se você notar em outra visão, diz que em volta do trono de Deus há um fogo consumidor, e adiante de Deus vai um fogo que consome, não é? Da glória do séquito de Deus. E ele, sendo um querubim protetor, ele andava entre essas pedras afogueadas. Você acha que um ser que andava no meio de pedras afogueadas vai ter medo de alguém na igreja? Aleluia, 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 aleluia. Irmão, para com isso. Isso é meninice pentecostal. Se tem uma coisa que Satanás tem medo, é disso aqui, ó, vivido em nossas vidas. Isso aqui, Satanás bate uma perna na outra. Você entendeu? Uma pessoa que vive essa Bíblia e vive com humildade, com singeleza de coração, que é capaz de amar os que não lhe amam e bem dizer o que lhes maldizem, meu querido. Então, não se deixe iludir, por favor. Amém? Não se deixe iludir que nós não estamos lutando com qualquer coisa. Então, Satanás e seus principados, as suas hostes espirituais, eles estão atuando no meio religioso.
Ele não está perdendo tempo lá em contrabando, ele não está perdendo tempo, volta a repetir, desmanchando um casamentinho aqui, colocando um outro, ungindo uma terrinha de cemitério para fulano mudar, aquela coiseira toda. Não, isso aí é para plebe, isso aí é para os demônios mais que estão lá você está entendendo? Os príncipes, o principado, as hostes mesmo, graúda, eles estão em meio ao povo de Deus, como diz o profeta na mensagem: humilha-te, tabernáculo brana, você perderá sua força. Agora, por quê? Porque para onde todos os demônios, onde todo o inferno tem suas armas apontadas. E como ele teria as armas apontadas? Ele disse: ele fará com que alguns de vocês façam alguma coisa que o outro não concorde, e eles fará com que vocês dispute mutuamente com aquilo, e aí então ele vai fazer a coisa toda e você vai perder a sua força, porque um vai murmurar contra o outro, falar contra o outro, e vira aquele, você está entendendo? E esse é o trabalho dele. Esse é o foco de Satanás, e principalmente enganar quem vive de tonterias. Nós vamos falar sobre isso. Enganar quem vive sobre tonterias. E o que seria tonterias? É ocupando seu tempo com coisas desnecessárias. Estou entendendo? Como bebês pentecostais, só preocupado com isso, com bênção, com isso e com aquilo, tudo isso é para nós. Ou preocupado com A, B, C ou D, preocupado com coisinhas, quando na verdade a nossa preocupação deve ser uma só: é se já nascemos do Espírito Santo ou não. Examinar a nós mesmos se estamos permanecendo na fé, se estamos evoluindo espiritualmente. Como nós estamos estudando esse tema de domingo aí, vocês vão ver aonde, nessa humilde maneira de ver, e vou mostrar isso por meio da Bíblia, por meio da mensagem, aonde é que estamos perdendo o foco. E é por isso que hoje está essa coisa aí, ó, né? Esses redemoinhos no meio de uma coisa tão santa, tão sagrada, dividindo esse, faccionando aquele, porque perdeu o foco da real intenção de Deus em trazer essa mensagem. E por que não dizer que demônios graúdos também entraram pelo meio, e todo mundo disputando, todo mundo querendo ser grande, todo mundo querendo liderança, todo mundo querendo isso e aquilo, para arrastar grupo de pessoas atrás deles, quando na verdade o objetivo de Deus é totalmente diferente. O objetivo de Deus é um só, que era o objetivo do nosso profeta: é fazer com que o povo se encontre com Deus, tenha um relacionamento perfeito com Deus. Se conseguimos fazer isso, ele diz, nós já devemos estar satisfeitos. Se sou pastor de 300, louvado seja Deus. Se sou pastor de 100, louvado seja Deus. Se sou pastor de 10, se Deus confiou, louvado seja Deus. A questão é fazer o que Deus disse que tem que ser feito. O resto é política. E eu digo com humildade, não para ofender. É ser usado por demônios em vez de ser usado por Deus. Que Deus nos ajude. Veja a visão do profeta aqui na demonologia e estado religioso para nós encerrarmos. Agora, alguns deles disseram, olha como erraram o alvo lá atrás. A Rússia é o anticristo. Nunca. A Rússia não é o anticristo. O anticristo será tão religioso que, se possível, enganaria o próprio escolhido. Você sabia que tem um espírito que trabalha no meio do povo religioso que se passa por Espírito Santo? E Paulo advertiu isso em 2 Coríntios capítulo 11. Se vós receber outro espírito que não recebeste, com razão sofrereis. Tem pessoas que ele vem para receber o Espírito Santo, vou ser mais exato, cristianismo contra idolatria. O profeta diz que tem pessoas que ele vem na igreja e fica lutando para receber o Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo e sai batizado com o poder do diabo nele. E como vai saber que é o poder do diabo? Porque esse batismo, olha para você ver a diferença. Amém? Quantos aqui já estudou a mensagem para que foi dado o Espírito Santo? Deixa eu ver sua mão. Os antigos que têm ela, né? Para que foi dado o Espírito Santo. Se tem uma notificação muito linda nessa mensagem, que o profeta diz assim, que o Espírito Santo, ele foi nos dado
para que nós perdêssemos o desejo de ser grande. Se você tem desejo de ser uma pessoa grande, de sempre ser grande, ser um grande empresário, ser um grande fazendeiro, ser um grande industrial, ser um grande pastor, ser um grande diácono, aquela coisa toda, pôr todo mundo no bolso porque eu. Você foi batizado com o batismo errado. O diabo te vendeu gato por lebre. Quanto mais você tem do Espírito Santo, mais pequeno você se sente. Estão entendendo? Ele mata o desejo de você ser grande. Agora, essas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo e todo mundo vai para o inferno, só ele vai para o céu, tem alguma coisa errada. Porque afinal de contas, quem é o acusador? Só aí já responde a pergunta. Quem é o acusador das nossas almas? Por que a Bíblia diz, irmãos, não julgueis uns aos outros? Tiago capítulo 4, verso 12. Não falei mal uns dos outros e não julgai um ao outro, porque quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão já não é observador da palavra, mas juiz. E só há um juiz e legislador, e esse é Deus. E aí? Então, fica difícil, não fica? Mas se você for olhar, o diabo personifica tudo que Deus faz. Deus tem uma sabedoria, o diabo também tem uma. Se você vai para Tiago capítulo 3, você vai ver Tiago falando das duas sabedorias, no capítulo 3 ali. Você vai poder distinguir a de Deus e a do diabo. Há dois falar língua, um falar língua de Deus e um falar língua do diabo. Ambos falam língua. Satanás conhece todos os idiomas que existem debaixo do céu, o sotaque. Você está entendendo? A língua indígena do povo nativo lá, ele conhece tudo. Se tem um camarada poliglota, chama-se Satanás. Entendeu? Ele fala fluentemente qualquer língua. Eu li o livro de uma mulher que era considerada bruxa. E ela, através da ajuda do bicho, porque está aí outra coisa. Agora vai pegar. Vocês estão prontos? Eu acho que não tem que varar um mês aqui falando sobre demonologia. Isso é tremendo. O profeta disse, nem sempre prosperidade é um sinal que Deus está com você. Às vezes é um sinal de que Deus não está com você. Agora, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Tudo isso é meu. Não foi isso que ele disse? E eu te darei, se prostrado, me adorar. Agora, qual a adoração que ele queria de Jesus? Ele não queria que Jesus fosse um escravo adorando para ele. Não, desse alguma coisa para ele, caramba, né? Por que tudo para Deus? Ele satisfaz com pouca coisa. Desde que você não dê tudo para Deus. Por quê? Porque ele conhece Deus. Ele esteve lá. Se tem um ser que conhece de adoração, chama-se Satanás. Ele estava diante de Deus, entre pedras afogueadas, ele era o querubim protetor, ele era o ser da confiança, até que o dia em que foi achada a iniquidade dele. Agora pega o servo dele da terra. Quem foi que Jesus disse assim, eu escolhi vocês 12, mas um no meio de vocês é um diabo. Se Jesus não falasse, ou se Jesus tivesse abandonado a carreira, nunca ninguém tinha sabido que Judas era Judas. A Bíblia diz aqui, era perfeita em teus caminhos, até que foi achada iniquidade em ti. Existe uma lógica psíquica, que diz, tome cuidado, você pode morar ao lado de um psicopata. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Talvez o seu vizinho seja um psicopata e você nunca soube. Se o seu vizinho, ele faz barulheira, ele é mal educado, aquela coiseira toda, não se preocupe, pelo menos psicopata ele não é.
Agora, quando você vê um camarada tudo certinho, a roupa tudo bem bonitinho, o cabelo bem penteado, bem cortado, o carro dele limpinho, uma pessoa ética, uma pessoa, tome cuidado, porque pode ser um psicopata. Porque eles são extremamente zelosos para não deixar pista, não deixar rastro em nada. Aliás, você sabe que o Jack, o estripador, só encontraram ele agora, depois de tanto tempo. Encontraram ele por causa da questão do DNA. Não é? Numa das vítimas dele lá, conseguiram pegar o DNA lá na vítima e aí souberam que quem era. Era um cirurgião. Segundo até onde está o meu conhecimento. Mas nunca ninguém suspeitou dele, porque ele era exato, ele era... E Judas, Pedro foi chamado a atenção, todo mundo foi, os discípulos brigando entre si, e Judas era aquele camarada ético. Ele não deixava, você está entendendo? Mas ele tinha algo no coração dele, que Jesus olhava para ele e disse, se você pudesse me enganar, mas não me engana. E antes que ele manifestasse qualquer coisa, ele pegava o dinheiro da bolsa, mas os outros também tinham defeito, Jesus até ignorou. Mas o que Jesus mais era a maneira dele, Jesus disse, eu escolhi vocês 12. E tanto é que todo mundo ficou se perguntando, é eu, Senhor, é eu, Senhor, é eu. E Satanás também foi feito querubim protetor, ele estava lá diante de Deus, e por certo, e Deus... Mas um dia foi encontrada iniquidade nele. Por isso que a Bíblia diz que no livro de Salmo que Deus é tão zeloso que até nos seus santos acha doidura. E esses santos que está falando nos anjos. Agora imagine se Deus até nos anjos encontrou doidice, se até lá ele achou. Imagine você com essa cabecinha que você tem todo dia pensando, sendo que ele diz que conhece seus pensamentos de longe. Antes de você pedir, ele já sabe o que você vai pedir. Irmão, sabe o que nós temos que fazer? É rastejar o pé dele. É sempre pedir misericórdia. É ser humilde, andar humildemente diante dele, diz a Bíblia. Amém? Então, é uma coisa simples. É como diziam os antigos, às vezes, de onde não espera que vem. Né? São coisas que Deus tem misericórdia, Deus nos ajude, né? Agora alguns deles, a Rússia, por exemplo, o que tem a Rússia a ver com o comunismo, perdão, com o anticristo? Né? A Rússia não tem nada a ver, ela pode ser que tenha algum sintoma lá de perseguir os cristãos, aquela coiseira toda por causa das ideologias deles, mas a Rússia não está aí pregando o evangelho e tentando, com a Bíblia na mão, tentando perverter ninguém, nem distorcer ninguém. Vamos deixar um pouquinho para sexta-feira que vem? Amém? Vamos nos pôr de pé, porque o tempo não permite mais, eu não quero cansar vocês. Sexta-feira nós vamos voltar nisso aqui. Eu gostei, vocês gostaram? É bom aprender, não é? Aprendizado é algo que nos posiciona, que nos coloca no devido lugar. Vamos levantar as nossas mãos, vamos agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ajuda as nossas vidas. Somos pessoas tão débeis, tão frágeis, Senhor. E precisamos da Tua grande graça, da Tua grande misericórdia. Aqui está Teus filhos, aqui está Teu servo diante de Ti, Pai. E nós pedimos a misericórdia, pedimos o perdão, a graça do Senhor sobre nossas vidas. E aumenta o nosso conhecimento com relação a estas coisas. Para que não vivemos de tonteria, Senhor, sendo levado de um lado para o outro, com um vento para cá, com um vento para lá. Mas que possamos estar firmados sobre esta base. Cristianismo é ser como Cristo foi. O demais, Senhor, é recheios que tentam colocar no bolo. E aí, meu Deus, muitos são enganados através disto. Eu peço, leva o teu povo em paz e que a boa paz os acompanhe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Vou em paz em nome de Jesus. Amém.